O Arruda Leite está aqui conosco, falando direto do Jardim Ângela, onde ontem uma explosão deixou ao menos 10 pessoas feridas. 5 delas continuam internadas em estado grave, né, Maju? Bom dia para você. Oi, Lopato, um bom dia a você, é o Sabino, um Bom bom dia a dia. todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. 5 pessoas da mesma família seguem internada em estado grave no hospital do Emiboimirim, que fica próximo aqui onde aconteceu essa explosão, na região do Jardim Ângela, exatamente na rua Macieira do Sul. Como eu disse, no extremo da zona sul de São Paulo, da onde a gente fala ao vivo, começa a chover forte por aqui e o trabalho da Defesa Civil começou agora há pouco. 2 viaturas com 8 integrantes da Defesa Civil chegaram por volta das 10 horas da manhã. São poucas informações que nós temos do que aconteceu, até porque quem poderia contar isso, a família que mora nessa casa que explodiu, está hospitalizada. Então, ao todo, 7 pessoas da mesma família ficaram feridas e 5 estão em estado grave, 5 estão entubadas. 3 adultos e 2 crianças. A casa ficou completamente destruída, a entrada é bem pequena, ela foi fechada, um fio isolante impede a entrada, mas por fora da calçada dá para ver um cenário de guerra, assim, de como ficou essa casa logo depois da explosão. As informações preliminares do Corpo de Bombeiros dizem que foi um botijão de gás que caiu com o registro aberto, começou a vazar e depois de um certo tempo houve a explosão. Eu conversei agora há pouco com o porta-voz da Defesa Civil, o Cobuta, ele que é porta-voz da Defesa Civil aqui da região do Embu-Mirim, e ele conta qual é o foco do trabalho deles agora aqui na rua Macieira do Sul, na região do Jardim Ângela. Vamos ouvir. Ontem nós fizemos uma primeira vistoria logo após o acidente. E como as vítimas não estavam no local, não foi possível fazer nenhum tipo de atendimento para eles. Hoje nós estamos retornando para ver todas as habitações ao entorno, para ver se há necessidade de interdição de alguma dessas casas ou não. A que foi atingida vai ser interditada, já acionei a fiscalização da subprefeitura do Emiboi e também a habitação da subprefeitura do Emiboi. Eles devem estar chegando daqui a pouquinho, mas infelizmente como está fechado, a gente vai ver a situação dos moradores. O senhor sabe detalhar como a casa foi encontrada ontem à noite, na primeira vistoria da Defesa Civil? Sim, ela estava bem danificada, a parte interna perderam tudo que tinha dentro, várias paredes chamuscadas, né, devido à explosão, e a gente nessa segunda vistoria de hoje, que a gente ia tentar fazer agora, nós vamos olhar ela e as outras para ver se tem risco de desabamento ou não. Por isso que nós acionamos também um engenheiro da prefeitura. Bom, e aqui é uma região de comunidade, então as casas são construídas bem próximas umas das outras, então por isso a necessidade, né, dessa vistoria da Defesa Civil para ver se houve algum dano estrutural nas casas ao lado. E eu conversei com uma dessas moradoras que mora ao lado dessa casa que explodiu, a Fabiana, e ela conta com detalhes de como tudo aconteceu ontem por volta das 9 horas da noite, quando ela ouviu essa explosão. Foi um barulho estrondoso por volta de 9 horas da noite. Aí pessoas gritando na rua. Aí foi quando eu saí para ver. Falaram que tinha explodido um botijão de gás com a família toda dentro de casa, né? Aí são vizinhos que a gente conhece aqui da região. E aí disseram que como a demora do SAMU, socorreram por baixo eles, tiraram ele por baixo. Foram uns 4 carros que socorreram eles, né? E aí com isso continuou o vazamento. Aí veio os bombeiros para poder estabilizar a situação. E a sua casa, teve algum dano dentro da sua casa? A minha casa cedeu o telhado um pouquinho, o forro e a porta da minha lavanderia, porque o pacto foi tão grande que é praticamente do lado, né? Mas nada igual o que aconteceu com a família, né? Você chegou a entrar ali dentro da casa deles, viu como está a situação? Eu vi por cima que realmente cedeu a casa inteira do meio, que é uma casa que era de madeira com telhado, cedeu todinha mesmo. As tudo destruído? Tudo destruído. Bom, então o trabalho da Defesa Civil começando por aqui, eles estão conversando neste momento com os moradores ao lado, tentando entender o que aconteceu, entrando nas casas para identificar se há algum dano, algum abalo na estrutura, para ver se há necessidade de interdição ou não. No momento, a única casa interditada foi a casa que explodiu, que segue fechada, até porque os moradores seguem hospitalizados.
Ao todo, 7 pessoas ficaram feridas, havia informação de que seriam 10, mas a atualização que a gente tem é de que 7 pessoas ficaram feridas, 2 já foram liberadas, estão bem, mas outras 5 seguem internadas em estado grave no hospital do Imiboimirim, que é o hospital aqui da região, eles que foram resgatados pelos próprios moradores que estavam por aqui ontem, no momento da explosão. Qualquer novidade, a gente volta aqui ao vivo na programação da Rádio Bandeirantes. Volto com vocês. Bom, Maju, então nesse momento, Defesa Civil realizando vistoria em todas as casas que ficam ao lado, porque pelo que essa moradora que você conversou aí disse, o impacto foi absurdo. E pelo barulho que foi ouvido no momento da explosão, de fato, pode ter também afetado a estrutura das casas ao lado. Por enquanto, a Defesa Civil ainda não informou se há dano estrutural em outras residências. É isso, né? Só continua interditada mesmo a casa da explosão. Exatamente, essa análise está sendo feita agora. Como eu disse, eles chegaram por volta das 10 horas da manhã, então um trabalho que ainda está sendo iniciado. Primeiro é feita uma conversa com os moradores para tentar entender o que aconteceu e também ver quais casas têm essa necessidade de ter essa vistoria. O que eu consegui ver é que um integrante da Defesa Civil na casa ao lado, ele estava fazendo essa vistoria, dando uma primeira analisada, e ele disse que havia, sim, um impacto na janela, um impacto na estrutura na janela, mas ainda não se sabe se a casa vai ter de ser interditada ou não. Então, os moradores também estão nessa expectativa por essa vistoria da Defesa Civil na manhã de hoje, após essa explosão que aconteceu ontem por volta das 9 horas da noite. Maju Arruda Leite, que continua no local acompanhando o trabalho da Defesa Civil, e o microfone está aberto para você, viu, Maju? Qualquer coisa é só gritar. Daqui a pouco a gente volta. Até mais. Obrigado, Maju.